Olá! Para quem está na reta final de preparação para o concurso de médico legista da FEPESE, tem um assunto que é simplesmente crucial: os crimes contra a fé pública. Nessa análise, a gente vai direto ao ponto. Vamos dissecar aqueles artigos que sempre aparecem na prova e que têm tudo a ver com a futura atuação profissional. É uma revisão rápida, focada, para garantir aqueles pontos que fazem toda a diferença. Vamos lá? Bom, esse aqui é o nosso mapa da mina de hoje. A gente começa pela base, entendendo o que é a tal da fé pública. Depois, mergulhamos em cada crime, um por um. E no final, a parte mais importante, né? Como a banca costuma cobrar, quais são as diferenças e, claro, as pegadinhas para ninguém cair. Seguindo esse caminho, não tem erro. Antes de abrir o Código Penal, a gente precisa entender o bem que esses artigos protegem. E esse bem é a fé pública. Pensem nela como a confiança, o selo de credibilidade que o Estado dá a certos documentos, como laudos e atestados. A gente parte do princípio de que eles são verdadeiros. É justamente por isso, por essa confiança ser tão importante, que falsificar um documento desses é um crime sério. Exato. É essa presunção de verdade, essa garantia que os crimes que vamos ver hoje tentam destruir. E a lei penal, claro, tem uma resposta bem específica para cada tipo de ataque. Vamos ver o primeiro deles, que é o mais geral de todos. Começam, então, pelo artigo 299, a famosa falsidade ideológica. Uma boa forma de pensar nesse crime é como o crime-mãe da falsidade. A ideia aqui é a seguinte: o documento em si, o papel, é legítimo, mas o que está escrito nele, a ideia, a informação, é mentira. Prestem bem atenção em como a lei foi escrita. Ela já entrega tudo. Os verbos principais são omitir e inserir. E mais importante, a lei exige uma intenção específica, um com o fim de. Ou seja, a pessoa tem que fazer isso para prejudicar um direito, criar uma obrigação, essas coisas. Fica nítido que o problema não é o documento, mas a ideia mentirosa que ele carrega. Certo, então vamos traduzir isso para o concurseiro. O que precisa ficar na cabeça? Primeiro, os verbos omitir e inserir. Segundo, e aqui está o pulo do gato, o elemento subjetivo. Não basta mentir. O crime só acontece se existir essa finalidade especial, esse dolo específico, de prejudicar, criar ou alterar. Sem esse objetivo claro, a conduta pode até ser errada, mas não é o crime de falsidade ideológica do 299. Beleza. Agora que a gente viu o crime geral, vamos afunilar. Vamos sair do genérico para um crime específico que foi feito sob medida para a profissão médica. Olha como a lei aqui é curta e grossa, direto ao ponto. Dar ao médico, no exercício da sua profissão, atestado falso. Essa simplicidade toda já nos diz muito sobre a natureza desse crime, né? É um alvo bem definido, o médico e a ação de dar um atestado. E essa tabela deixa a diferença escancarada. Primeiro, é um crime próprio. O que isso quer dizer? Que só o médico pode cometê-lo. E segundo, e isso é muito importante, aqui basta o dolo genérico, não precisa daquela intenção especial de prejudicar que a gente viu lá no 299. A simples vontade de dar um atestado, sabendo que ele é falso, já configura o crime. Bem mais simples. Ok, já vimos como se cria um documento falso. Mas e a pessoa que usa esse documento? A história não acaba na criação, né? E é aí que entra o nosso terceiro artigo da revisão. Notem uma coisa interessante. Esse artigo não descreve uma nova forma de falsificar. Ele funciona como um crime acessório. Ele simplesmente criminaliza o ato de usar um documento que já é falso. E qual a pena? A mesma do crime original de falsificação. Ou seja, quem usa o atestado médico falso do artigo 302, por exemplo, responde com a mesma pena prevista lá no 302. A lógica aqui é bem simples, na verdade. Uma pessoa comete o crime de falsificar. Outra pessoa, sabendo que é falso, vai lá e usa. Essa segunda pessoa comete o crime do artigo 304. O foco aqui é punir o ato de apresentar, de dar utilidade àquele documento falso, não importando quem o criou. Muito bem, agora que a gente viu os três crimes de forma isolada, chegou a hora do confronto. É aqui que a gente ganha a questão na prova: como esses crimes se relacionam e, o mais importante, como é que a banca FEPESE vai tentar criar uma confusão na nossa cabeça? É agora que a gente separa quem passa de quem fica pelo caminho. Essa tela aqui é a regra de ouro, é o que precisa estar tatuado na mente. Pensem no princípio da especialidade. Ele diz o seguinte: se existe uma lei específica para uma situação, a gente usa ela e esquece a lei geral.
É simples assim. O artigo 302 foi feito sob medida para o médico que dá atestado falso. Então, se a questão descreve essa situação, a resposta é 302. Não dá para aplicar o 299, que é a lei geral. A lei especial sempre prevalece sobre a geral. Essa linha do tempo ajuda a visualizar tudo. É como uma peça em 2 atos. No primeiro ato, a criação. O médico comete o crime do 302 ao emitir o atestado. No segundo ato, o uso. O paciente, ao entregar esse atestado no trabalho, por exemplo, comete o crime do 304. São 2 crimes, 2 momentos e, na maioria das vezes, 2 pessoas diferentes cometendo os crimes. E aqui estão elas, as armadilhas clássicas da FEPESE. Muita atenção. Primeira, quem falsifica e usa o próprio documento responde só pela falsificação. O uso é considerado um pós-fato impunível. Segunda, não caia nessa de dizer que o 302 é crime comum, é crime próprio de médico. Terceira, a diferença de intenção. O 299 exige aquele algo a mais, a finalidade especial, o 302 não. E quarta, a mais comum, tentar aplicar a lei geral onde cabe a especial. Lembrem-se, a lei específica sempre vence. Para fechar com chave de ouro e garantir que tudo isso fique bem fresquinho na memória, vamos transformar esses conceitos em frases-chave, aqueles macetes que salvam na hora H. Simples e direto. Na falsidade ideológica, o documento é legítimo na sua forma, o problema está no conteúdo, na mentira que ele conta. Essa frase já amarra tudo. Conecta o crime à figura do médico, ao jaleco e reforça que há uma categoria especial, um crime próprio, com um artigo só para ele. E essa aqui deixa bem claro, uma coisa é criar, outra coisa é usar. O 304 pune quem apresenta o documento, quem dá vida àquela falsidade. E a reflexão final é essa. Dominar essas diferenças não é só para passar no concurso, é fundamental para a integridade da profissão de médico legista. A prova vai cobrar isso, sem dúvida, mas a carreira vai exigir essa clareza todos os dias. Saber distinguir a mentira no papel, a criação da falsidade e o ato de usar essa falsidade é a base de tudo. Uma ótima revisão e muito sucesso na prova.